Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, quero deixar uma palavra aqui que precisa ser dita de maneira bem simples, clara e objetiva. Nós, seres humanos, nós temos leis humanas e leis espirituais. As leis humanas são regidas pelos homens e as leis espirituais são regidas por Deus. Deus tem a cada um de nós conhecimento total de tudo que você pensa e sente. Ele conhece a todos, desde o primeiro ser humano até o último. Não tem como se esconder de Deus. Por isso, as leis espirituais, elas não são julgadas por homens, são julgadas por Deus. Enquanto estamos aqui na Terra, Deus avalia a realidade do que estamos vivendo de acordo com as leis espirituais que praticamos. Se obedecemos às leis espirituais ou se não obedecemos. Estamos vivendo no tempo do ministério do Espírito Santo. Estamos vivendo no período da nova aliança. Estamos vivendo no tempo da graça. Mas a graça não foi de graça. Ela não foi de graça. Jesus pagou um preço alto. Ele cumpriu as leis espirituais a respeito da vida e do ministério dele e a proposta da vinda dele para nos resgatar. Por isso, ele negou a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz era a morte maldita da época, que só morria na cruz as pessoas horríveis, terríveis. E eu quero trazer aqui uma palavra. Essa palavra é de Cristo para aqueles que se seus seguidores. Mateus capítulo 16, começando pelo versículo 24. Percebe se você está incluído ou excluído desta realidade. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, meus irmãos, quando Cristo fala em tomar a cruz, ele também está dizendo com o efeito das suas palavras, porque o sentido da cruz naquela época era o sentido de morte. Morte aos malditos. Jesus foi contado entre os malditos. E se ele diz para mim e para você que nós também seremos contados como malditos, por quem? Pelo mundo. Nós não podemos ser olhados pelo mundo com elogios, tais elogios que pertencem às coisas do mundo. Porque quem tem elogios das coisas do mundo não precisa negar a si mesmo e não ser considerado maldito, porque quem prega o evangelho carrega consigo uma palavra de conserto, de obediência, de disciplina. Aqui é uma palavra muito forte para aquela época e que nós temos que entender a grande realidade e necessidade de compreender o que é seguir a Cristo e negar a si mesmo. Não fazer as suas próprias vontades. A cultura cristã de Cristo é essa. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Percebe que a ministração desta palavra de Cristo é muito clara. Se você não nega as coisas da carne, você não terá vida eterna. O texto é explícito.
Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ei, que isso? Isso significa que você não tem mais direito da sua própria vida, de um cristianismo light, de um cristianismo humano, de um cristianismo que tudo pode porque naquele dia Deus é misericordioso. Não, eu aceitei a Cristo, estou indo à igreja, peço perdão. Meus irmãos, a prática do pecado não é uma coisa que devemos deixar acontecer normalmente na nossa vida. Temos que negar. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Jesus aqui, ele bate com o martelo. Você vai perder a sua alma. O texto e o contexto está direcionando para um compromisso de morte à natureza pecaminosa. Ou você entende isso, ou você está querendo se fazer de sonso. É uma palavra dura, mas é a realidade. Por quê? Porque ele conhece a nossa realidade todo dia. E quando você sair dessa vida, não pense que porque era membro de uma igreja, que você vai estar salvo. Porque o que prova que tu está salvo é uma vida de renúncia. Ele pagou o preço da cruz e nós pagaremos.